E o técnico Jorge Sampaoli reprovou a contratação de lateral direito do Júnior Barranquilla, jogador que estava já aprovado pelo setor de scout do Clube de Regatas do Flamengo. Momento que o Flamengo precisa muito de reforços, com a situação principalmente agora, hein? Se não me sai da memória, são 9 jogadores entregues ao departamento médico do Flamengo até então, depois deste jogo contra o Bahia, na vitória do nosso Mengão Queridão por 3-2 diante do Bahia neste último sábado. Eu vou trazer as últimas informações sobre essa contratação que foi reprovada pelo técnico Jorge Sampaoli. Na próxima terça-feira tem jogo importante, primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, e o técnico Fernando Diniz, técnico do Fluminense, que venceu o Cuiabá ontem por 2-0, já mandou recado para o Jorge Sampaoli, né? Basicamente é direto para o Jorge Sampaoli. A gente vai falar sobre isso. Vou trazer a lista de desfalques do Flamengo. Situação também que foi muito cobrada ao Jorge Sampaoli foi sobre as substituições que ele fez aí durante o intervalo. 5 substituições durante o intervalo. E a mais criticada foi a situação envolvendo o Matheus Cunha. E por que ele tirou o Matheus Cunha? Ele revelou em entrevista e eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então já cola comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Bom, já começa aqui falando sobre esse jogo ainda de ontem, Flamengo e Bahia. Bahia e Flamengo, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, vitória do nosso Mengão Queridão, né? Segundo jogo de vitória consecutiva de Jorge Sampaoli. É a primeira vez que o Jorge Sampaoli, na verdade, vence aí 2 jogos consecutivos, um após o outro, depois do Goiás. Agora o Flamengo vencendo o Bahia, vai a 9 pontos. Até então o Flamengo está na 5ª colocação, mas ainda tem muitos jogos para acontecer hoje neste domingo. Mas logo depois aconteceu o jogo de Fluminense e Cuiabá. Fluminense, que é o adversário do Flamengo na próxima fase da Copa do Brasil, ou seja, nas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo já acontece nesta próxima terça-feira no Maracanã, às 21h30, horário de Brasília. E em entrevista, o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, né, que terá mais um clássico diante do nosso Mengão Queridão, um reencontro com o Jorge Sampaoli. Ele mandou um recado ali, meio que direto para o Jorge Sampaoli. Ele falou o seguinte: não é um confronto de treinadores, é um confronto de 2 instituições maiores que seus treinadores. É um clássico que tem uma história gigantesca, uma das maiores do Brasil e do mundo. Vamos nos preparar para fazer o nosso melhor, disse Fernando Diniz em entrevista pós-jogo aí durante a vitória do Fluminense sobre o Cuiabá. Lembrando que o Diniz já enfrentou aí o Jorge Sampaoli em 4 ocasiões, quando o Jorge Sampaoli estava no Santos e no Atlético Mineiro. Inclusive, Jorge Sampaoli saiu na frente com 2 vitórias, um empate e uma vitória do Fluminense, né? Inclusive aí, o jogo da próxima terça-feira, ele falando aí que não é um confronto de treinadores, porque o Jorge Sampaoli é considerado, né, um baita técnico. Só que a gente vê aí que o Jorge Sampaoli hoje vem fazendo algumas mudanças aí meio torta no Flamengo. Isso aí é verdade, né? E para o jogo da próxima terça-feira, algumas coisas que vem acontecendo nesse Flamengo, o Flamengo precisa abrir o olho, porque o Fluminense vem muito bem na temporada. O Flamengo, na verdade, ainda procura encontrar o seu caminho, entrar nos trilhos, e com a vitória sobre o Bahia neste último sábado, vai aí com um novo ânimo, né? Uma vitória é muito importante para um jogo importante que tem na próxima terça-feira. Mas nas substituições que o Jorge Sampaoli fez neste último sábado, gerou algumas críticas por parte dos torcedores, principalmente envolvendo a situação da saída de Matheus Cunha, goleiro Matheus Cunha, e a entrada do goleiro Santos. Só que o Matheus Cunha sentiu dores, fortes dores, e isso o Jorge Sampaoli falou em entrevista. Matheus Cunha sentiu dores fortes na coxa esquerda e após conversar com a comissão técnica e o departamento médico no intervalo, Jorge Sampaoli preferiu trocar o goleiro por Santos. Já o Davi Luiz, que deu assistência e marcou o primeiro gol com a camisa do Mengão, revelou em entrevista no tempo de descanso que estava cansado e com dor na parte posterior da coxa esquerda. Então, assim, a situação envolvendo aí principalmente Davi Luiz é o seguinte: eu sempre venho falando aqui, Davi Luiz não tem mais condição de ser um jogador titular do Flamengo. Davi Luiz tem que ficar lá no banco de reservas, entrar aí no segundo tempo, pode até entrar melhor. Não, que ele não fez um bom jogo. Ele fez sim um primeiro tempo bom, assim como o Matheus Cunha. Por isso que tiveram essas críticas, né, essa cobrança por parte dos torcedores em relação a essas substituições. Mas jogadores que
realmente sentiram, né? Sentiram e não tiveram aí condições de continuar na partida. Daí então Jorge Sampaoli optou por fazer essas substituições. Depois de sentirem os problemas musculares no jogo contra o Bahia, Matheus Cunha e Davi Luiz serão reavaliados no Ninho do Urubu. Ou seja, tanto Davi Luiz como também Matheus Cunha, situação envolvendo Matheus França, Everton Cebolinha, serão reavaliados hoje no CT do Ninho do Urubu. Daí então para ver se realmente vão ter condições de poder jogar no próximo jogo contra o Fluminense, duelo importante. E até o momento o Flamengo conta com 9 jogadores entregues ao departamento médico. A lista é composta por Davi Luiz, Everton Cebolinha, Felipe Luiz, Gerson, Guilherme Varela, Matheus Cunha, Matheus França, Mateuzinho e Pedro. Olha só, hein? Flamengo com time completo entregue ao departamento médico e gera uma preocupação ainda maior por parte tanto da comissão técnica como também do departamento médico do Flamengo para o próximo jogo. Jogo importante, primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, e os torcedores tricoletes estão aí animadaço, hein, para esse jogo. Situação do Flamengo que a gente vem, né, vendo neste momento não é das melhores, mas não é impossível da gente conseguir essa vitória importante na próxima terça-feira. É sempre acreditar que vai dar certo, sim. Eu acredito que após a reavaliação de alguns atletas, principalmente aí Everton Cebolinha, né, situação envolvendo o Gerson, que já voltou a treinar, também pode estar de volta para esse jogo. Matheus França, situação envolvendo também Davi Luiz, possa ser que também esteja de volta, Felipe Luiz. Alguns atletas realmente podem desfalcar o Flamengo, como é o caso do Mateuzinho, Pedro, que é uma situação mais complicada nesse momento. Guilherme Varela também é uma situação meio delicada, passou por cirurgia. Mas os demais atletas, eu acredito que sim, que nessa reavaliação deste domingo, realmente aí estará apto para atuar no próximo jogo contra o Fluminense. E por se falar em departamento médico, neste momento, como já mencionei, trouxe a informação aqui para vocês, 9 atletas estão entregues ao departamento médico. A torcida pede contratações, cobra novos reforços, e um jogador que foi aprovado pelo setor de scout do Clube de Regatas do Flamengo, pelo Centro de Inteligência de Mercado, o CIM, que é liderado aí pelo scout do Clube de Regatas do Flamengo, foi aprovado, mas por outro lado foi reprovado pelo técnico Jorge Sampaoli. Lateral direito, Valmer Pacheco, do Júnior Barranquilla, foi o nome cogitado na Gávea. Contudo, o técnico Jorge Sampaoli não se agradou com a possibilidade. De acordo com as informações divulgadas pelo portal torcedores.com, o Centro de Inteligência de Mercado, CIM, do Flamengo, liderado pelos scouts do clube, demonstrou aprovação pelo atleta. Apesar do sinal verde do departamento, o técnico Jorge Sampaoli não se empolgou com o nível do jogador e rejeitou a contratação. E eu vou falar aqui uma coisa para vocês, né? O Jorge Sampaoli não aprovou essa contratação. E por que o Jorge Sampaoli não aprovou? Né? O Jorge Sampaoli não se empolgou com o nível do jogador e rejeitou a contratação. É um lateral direito? É um lateral direito. Mas será que realmente é um lateral direito que chega para acabar com a carência que o Flamengo tem neste momento? Lembrando que o Flamengo hoje só tem o Wesley na lateral direita. O Flamengo tem Mateuzinho, o Guilherme Varela entrega aí ao departamento médico. É um lateral direito do Júnior Barranquilla, o jogador que foi aprovado pelo Centro de Inteligência do Mercado do Flamengo, liderado pelos scouts do clube, mas foi reprovado pelo técnico Jorge Sampaoli. Eu não a conheço realmente esse jogador, mas vamos ver o que deve acontecer. Precisa ter uma avaliação mais ampla, né, completa, para poder trazer jogador que chegue para brigar pela posição. Não jogador para chegar e colocar e deixar no banco de reservas. Porque o Flamengo precisa de jogador para atuar no time principal. Porque o Flamengo precisa. O Flamengo está carente em várias posições. Principalmente as laterais. E a gente, claro, vai seguir com tudo. Mas fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Flamengo precisa
ou não precisa ir com urgência no mercado da bola para se reforçar? Flamengo tendo Copa do Brasil, Flamengo tendo Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, que precisa somar pontos mais pontos, não pode vacilar, porque o Flamengo venceu ontem, foi a 9 pontos, mas os times que estão aí abaixo do Flamengo, tudo joga hoje. Ganhar, o Flamengo volta aí, não volta para onde estava, mas pode cair algumas posições e vamos torcer para dar tudo certo para o nosso Mengão queridão, beleza? Bom dia, agora foi isso, quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, um ótimo domingo para todos, um feliz Dia das Mães para todas as mamães, ficam com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.